Olá! Vamos mergulhar hoje numa ideia do autor Ryan Holiday, a quietude. No mundo que parece cada vez mais caótico, mais barulhento, a quietude, ou stillness, não é um luxo. É um verdadeiro superpoder. E para começar, vamos entender qual é o grande inimigo que ela combate. Para a gente entender de verdade essa ideia, primeiro temos que encarar um problema que, olha, persegue a humanidade há séculos. Uma batalha que não para, contra o ruído, tanto que vem de fora quanto que está aqui dentro da nossa cabeça. Vamos fazer uma viagem no tempo, lá para Roma Antiga. Tenta imaginar a cena, o filósofo Sêneca tentando se concentrar. Lá fora, um barulho infernal. Pesos de academia caindo no chão, gente recebendo massagem, o barulho da água na piscina pública, carroças passando nas ruas de pedra, vendedores gritando, e dentro dele, uma baita tempestade de crises pessoais, políticas. Mesmo assim, ele encontrou um jeito de pensar com clareza. Pois é, o problema do Sêneca é basicamente o nosso problema hoje. A gente só trocou as carroças pelas notificações do celular e o barulho da rua pelo feed infinito das redes sociais. Nossas vidas estão sobrecarregadas, nossas mentes exaustas. A pergunta, no fundo, é a mesma de 2000 anos atrás. Como é que a gente encontra clareza no meio de tanto ruído? A boa notícia é que a solução para isso não é nenhuma invenção moderna. É uma sabedoria antiga, sabe? Uma chave que serve para todo mundo e que hoje talvez seja mais necessária do que nunca. Olha que interessante essa analogia. Durante a Guerra Civil Americana, no meio de um caos de dezenas de planos e estratégias confusas, o Abraham Lincoln olhou para um mapa e apontou para uma única cidade. Ele disse que ali estava a chave para a vitória. A clareza dele simplesmente cortou todo o ruído. Assim como Vicksburg foi a chave para a guerra, a quietude é a chave para a gente dominar as nossas próprias vidas. Mas afinal, o que é essa tal de quietude? É importante deixar claro, não é a ausência de movimento. Não é ficar parado sem fazer nada. É um estado de calma interior, de paz, de foco, que permite que a gente tenha clareza, um alto desempenho e principalmente domínio sobre nós mesmos, não importa o caos que esteja rolando do lado de fora. É sobre controle interno. E o mais fascinante é que essa busca pela quietude não é uma ideia de um lugar só ou de uma época só. Dá uma olhada nisso. Do budismo ao estoicismo, do islamismo ao cristianismo, praticamente toda grande filosofia e religião antiga tinha um nome para essa paz interior. A essência era a mesma, não importava a palavra. E convenhamos, quando toda a sabedoria ancestral aponta para a mesma direção, é bom a gente prestar atenção. Agora, vamos ver um caso extremo? O maior exemplo de como a quietude mental de um líder, de uma única pessoa, literalmente evitou uma catástrofe global. Em outubro de 1962, o mundo ficou por um fio, à beira de uma guerra nuclear. Por 13 dias, a tensão só aumentava, hora a hora. A qualquer momento, uma decisão errada, um passo em falso, podia significar o fim da civilização como a gente conhece. A pressão em cima do presidente John F. Kennedy era, assim, inimaginável. Seus generais, seus conselheiros, todos queriam uma ação militar imediata, esmagadora. Era a resposta do instinto, da reação, mas o Kennedy fez exatamente o oposto. Ele falou para todo mundo, calma, vamos desacelerar. Ele escolheu a calma deliberada no lugar da reação impulsiva. Aí fica a pergunta de $1 milhão, né? Com o destino do mundo inteiro nas mãos, como é que o Kennedy conseguiu se manter tão calmo? De onde ele tirou essa quietude toda? Ele tinha, digamos, uma caixinha de ferramentas para isso. Durante as reuniões mais tensas de todas, sabe o que ele fazia? Rabiscava veleiros para acalmar a mente. Ele dava longas caminhadas sozinho para poder pensar com mais clareza. E, o que foi talvez crucial, ele praticou a empatia. Ele tentou de verdade ver a crise pelos olhos do oponente dele, o Khrushchev. Ele usou o tempo não como um inimigo, mas como uma ferramenta para baixar a poeira. O exemplo do Kennedy é muito poderoso, claro, mas a quietude não é reservada só ao presidente. Agora a gente vai ver algumas técnicas bem práticas para construir a nossa própria fortaleza mental. A primeira técnica é bem direta. Limite a quantidade de informação que chega até você. Napoleão tinha um sistema para isso que era genial. Ele dava uma ordem para o secretário dele: não abra minhas cartas por 3 semanas. E o que acontecia? No final desse tempo, ele descobria que a grande maioria dos problemas urgentes já tinha se resolvido sozinho. A segunda técnica é sobre esvaziar a mente, e ela é perfeitamente resumida nesse provérbio zen: corte lenha, carregue água. A ideia é focar no processo, na tarefa que está na sua frente e não no resultado. Um exemplo perfeito disso vem do esporte.
O jogador de beisebol Shawn Green estava na pior fase da carreira, completamente paralisado pela pressão do contrato milionário e pelas vaias da torcida. Então, um dia, ele decidiu simplesmente esvaziar a mente de toda essa pressão. Ele só repetia para si mesmo: corte lenha, carregue água. O resultado? Naquele jogo, ele conseguiu um recorde, rebateu 4 home runs, a maior performance da vida dele. A história do Shawn Green ilustra perfeitamente o poder de esvaziar a mente. Quando a gente limpa os pensamentos de dúvida, de pressão, excesso de análise, o que sobra é o nosso treinamento, a nossa intuição. É nesse espaço que o desempenho excepcional acontece. A terceira técnica é introduzida por essa citação muito comovente da Anne Frank, escrita lá no esconderijo dela durante a Segunda Guerra. Ela descobriu um aliado poderosíssimo na busca por clareza e paz interior. Essa paciência do papel é o que torna um diário uma ferramenta tão poderosa. Pensa bem, desde o imperador romano Marco Aurélio até a Anne Frank em seu esconderijo, o ato de colocar os próprios pensamentos no papel sempre foi uma forma de encontrar clareza. Ajuda a gente a processar emoções difíceis, a ganhar perspectiva e, no fundo, a criar um espaço de paz que é só no. No fim das contas, a quietude é essa chave. A chave que abre a porta para o nosso melhor desempenho, para a nossa maior clareza e para a nossa paz mais profunda. Então, a pergunta que fica é: no meio do ruído de toda uma vida, qual é a chave que a gente ainda precisa girar?